A mulher sempre teve muitas responsabilidades, mas não é porque desempenha muitos papéis que vai deixar de lado a própria saúde. Hoje, nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar das doenças que mais acometem as mulheres e principalmente como preveni-las. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o Dr. Edilson, médico ginecologista e coordenador do Núcleo de Ginecologia do Hospital Samaritano. Seja bem-vindo. Me dá um beijo. Tudo bem? Tudo bom, bem? Marisa, Obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui. É engraçado a gente falar isso, que aí todo mundo fala, eu já conheço todas essas doenças e tal, mas parece que agora, com essa vida da mulher moderna, as coisas mudaram muito, né, de figura. Outras doenças apareceram e começaram a agravar o quadro, não é? É isso mesmo. A gente pode observar que houve uma mudança do comportamento da mulher de uma forma bastante interessante. Sim. No passado, as mulheres elas tinham o objetivo de casar, ter filhos e ter muitos filhos de uma forma até bastante precoce. E cuidar da casa. Sem dúvida. Hoje, as mulheres pensam muito mais em postergar a maternidade em função dos estudos, do trabalho, e isso acabou adiando. Então, não é incomum a gente encontrar mulheres que vão engravidar pela primeira vez depois dos 35 anos e até depois dos 40 anos. Isso a gente está falando em torno de 30% da população feminina que tem filho após os 30 anos de idade. Olha como o número cresceu. E essa mudança do comportamento faz com que a mulher fique muito mais tempo menstruando. Ela fica sem a interrupção da gestação, sem a interrupção do período do aleitamento materno, e faz com que essa estimulação hormonal que começou na adolescência, desde a primeira menstruação, se prolongue por bastante tempo sem interrupções. Claro, claro. Não, é muito compreensível. Eu acho que conforme a vida vai deixando você mais corrida e estresse, é óbvio que outras doenças vão desencadear. Mas quais são essas doenças de hoje que acometem as mulheres? Nós tivemos um aumento nos últimos anos, por exemplo, de endometriose. Tá. Tivemos um aumento de mioma uterino, pólipos endometriais e até o câncer de mama. Então, são doenças que, de uma certa forma, estão relacionadas à vida da mulher moderna, porque ela adiou a gestação, não teve as interrupções hormonais e acabou, então, tendo uma prevalência, uma incidência maior desse tipo de doença nessas fases. É muito comum hoje as mulheres tentarem engravidar após os 30 anos. Absolutamente normal. A pessoa quer se estabilizar melhor. Vou estudar, vou me formar. Quer encontrar uma boa pessoa, enfim, toda a história que a gente já sabe. Mais fácil se formar do que encontrar uma boa pessoa, às vezes. E aí, então, ela acaba adiando a questão da gestação. Sim. E adiando o desejo da gravidez, ela pode encontrar, por exemplo, uma dificuldade para engravidar ao redor dos 35 anos. Só para a gente entender, a fertilidade da mulher, ela vai caindo conforme o tempo. Então, até os 35 anos, a gente diz que a mulher tem 30% de chance de engravidar ao mês. Então, ela tem 70% de não conseguir engravidar. Nossa, é muito alto esse número. Então, passado dos 35, a gente cai para 20% a chance de engravidar. E passado dos 40, para 5% a chance de engravidar. Isso relacionado à queda da fertilidade de uma forma geral. Tanto porque depois dos 50, isso depende de cada caso, vem a menopausa. Exatamente. A menopausa ocorre na mulher brasileira ao redor dos 48 a 50 anos. Tá. E a menopausa é caracterizada pela ausência da produção hormonal. Se a gente fazer uma ordem cronológica da idade, pontuando cada doença hoje, e algumas que eu também fiquei até impressionada lendo a pauta, você consegue pontuar para a gente? Sem dúvida. No início da vida, é muito comum a gente apresentar as doenças inflamatórias. São as doenças do dia a dia, os corrimentos genitais causados por fungo, causado por bactéria, por vírus. É importante ressaltar nessa fase a importância dos exames de prevenção, principalmente na detecção do vírus HPV, que está muito relacionado à gênese do câncer de colo de útero.
Então, eu diria, nessa primeira fase da vida, a preocupação vai orbitar ao redor desses problemas. A primeira fase é a partir do momento que a mulher já entra no período menstrual, é isso? Eu diria, assim que ela entra no período menstrual, mas mais propriamente dita, assim que ela inicia a vida sexual. Ah, tá. Certo? Principalmente. Principalmente. Existem alguns problemas que podem acontecer, problemas hormonais, irregularidades, que são comuns dessa fase, e por isso a recomendação é que as mães levem suas filhas assim que começarem a menstruar, sempre que iniciarem a vida sexual, porque muitas vezes é a oportunidade que a gente tem para falar sobre sexo seguro, uso de preservativo, para que a gente possa estar exercendo a sexualidade com responsabilidade. Não, e parece até brincadeira, mas tem pais que ficam encabulados na hora de conversar com os filhos a respeito. Então não tem, porque é uma realidade da vida. Exatamente. Alguns pais muitas vezes preferem não imaginar que isso possa estar acontecendo, né? E é o que eu digo, é tapar o sol com a peneira. Claro, claro, com certeza. Passando essa fase, ao redor dos 30 anos... Por volta dos 30... 30, 35, muitas vezes é a faixa que a gente mais faz diagnóstico de endometriose. Por qual razão? Porque muitas vezes nessa faixa é a faixa que a mulher está tentando engravidar. Mas todo mundo fala, endometriose. O que é endometriose? O que é endometriose? Então, eu vou procurar mostrar aqui. Esse aqui é um modelo, é uma pelve feminina, né? A gente pode perceber aqui a parte externa da genitália, que chamamos de vulva. Sim. O canal, que é o que a gente chama de vagina. Muitas vezes fazemos confusão, chamamos vagina a parte externa, mas é assim. Tá. E quando a gente faz o exame de Papa Nicolau, o exame de prevenção do câncer de colo de útero, a gente colhe o material do fundo vaginal e aqui do colo do útero, né? Para exemplificar. Mas o que é endometriose? A gente pode perceber uma linha aqui mais arroseada. Sim, estou vendo. Essa linha é o que nós chamamos de endométrio. O que é endométrio? É esta camada interna do útero que descama e sangra em toda a menstruação. Quando as células do endométrio estão em outros locais que não o local adequado, que seria aqui, chamamos de endometriose. Então eu posso ter células que vão estar no ovário, células que podem pegar a tuba, células que podem pegar esta região posterior do útero, podem infiltrar o intestino e na frente podem infiltrar a bexiga. Ou seja, se espalha. Se espalha. Mas tem como prevenir a endometriose ou é um fator genético? Então, a endometriose hoje ainda é um mistério em termos de causa, em termos de prevenção. Assim que a gente conseguir descobrir a prevenção, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida da mulher, né? Mas provavelmente está associada a endometriose às menstruações, porque quando a mulher menstrua, sim, o sangue menstrual escorre para frente, mas ele também volta pela trompa, pela tuba uterina e cai na cavidade abdominal. É como se girasse em torno ele dessa vai parte. para frente e vai para trás. Entendi. E aí esse sangue vem com células do endométrio que podem se fixar nessas regiões causando a doença. Mas tem tratamento, né? Sim. Que a título de prevenção, né, se surge, o que a gente não tem muito o que fazer. O que a gente precisa? A gente precisa fazer diagnóstico precoce. Sim. A gente precisa instituir tratamentos adequados. Hoje existem tratamentos, dependendo da gravidade, tratamentos medicamentosos e tratamentos cirúrgicos. E às vezes associados, cirúrgicos e com o medicamento. E do ponto de vista cirúrgico, sempre pensando na cirurgia minimamente invasiva. Este é o caminho para o tratamento adequado, seja por videolaparoscopia ou mesmo pela cirurgia robótica. Por isso da necessidade de ir com frequência ao médico. Exatamente. As mulheres vão normalmente em torno de uma vez por ano. Você acha interessante ou você acha que a gente deveria redobrar esses cuidados 2 vezes de repente por ano? Uma consulta anual
ela é mais do que suficiente para a mulher saudável. Sim. Então, aquela mulher que não está fazendo nenhum acompanhamento, não tem nenhuma queixa, foi fazer um exame de rotina. E no exame de rotina foi identificado que ela está muito bem da saúde, este exame anual é perfeito. Tá. Se por acaso encontramos algum problema que precisa ser corrigido ou acompanhado, então a gente institui uma frequência maior. Pode ser que eu tenha que ver lá daqui 3 meses ou daqui 6, vai depender daquilo que a gente encontrou. É um cuidado, não dá para largar a mão só porque você tem inúmeras responsabilidades. Exato. É a sua saúde, né? Olha, deixa eu falar aqui da cardiopatia que eu fiquei até assustadíssima, porque é comum a gente ouvir que mais os homens são acometidos, né, pela cardiopatia do que as mulheres. E muito pelo contrário, de um tempo para cá esse quadro mudou bastante. Me explica um pouquinho. A gente entende, principalmente essas artérias que irrigam o coração, entende-se que a mulher ela tem uma proteção contra doenças do coração, principalmente as doenças que agridem as coronárias. Esta proteção está associada à produção dos hormônios dela, principalmente o estrogênio, que é o principal hormônio feminino. O estrogênio, ele vai diminuindo a sua produção ao longo da vida e ele cessa praticamente quando a mulher entra na menopausa. Na hora que ele cessa, essa cardioproteção deixa de existir. E aí as doenças do coração acabam se igualando. Então, mulheres que têm problemas cardiovasculares, normalmente ocorrem após a menopausa. Olha então, o isso. risco do homem ter problemas, ataque cardíaco, né, o infarto e tudo mais, é maior do que as mulheres. Porém, quando as mulheres entram na menopausa, se iguala a dos homens. O que, eventualmente, a gente também tem observado, por exemplo, o tabagismo, ele aumenta o risco de problemas do coração. E hoje, ainda a gente tem um pouquinho mais de mulheres que fumam em relação a homens. E isso também aumenta o risco cardiovascular. E não só o tabagismo, a gente pode colocar alimentação, estresse ou a rotina da pessoa em si. Exatamente. Né? Olha só como as coisas mudam, né? É impressionante isso. A gente falou da menopausa, falou da endometriose. Tenho que te perguntar da osteoporose, que eu também jurava que os homens eram mais acometidos e não, muito pelo contrário, as mulheres que são. Exatamente. De cada 10 pessoas, Marisa, que têm osteoporose, 9 são mulheres. 9 são mulheres? Por quê? Por quê? Porque a densidade do osso ela é favorecida pelo hormônio masculino. O hormônio feminino também ajuda na proteção da massa óssea. Mas os homens, eles têm uma produção de testosterona mais longa do que as mulheres. Tá. Então, quando a mulher entra na osteoporose, entra na menopausa, aumenta o risco de osteoporose. Tem até umas imagens aqui, ó, mostrando pra gente Exato. o processo. A gente tem aqui à direita um osso normal. Então, a gente vê o osso do quadril se articulando nos ossos da bacia. Este osso é o padrão normal da densidade mineral óssea de todos nós. Perfeito. À nossa esquerda, a gente consegue observar um osso mais rarefeito. Então, este é um osso que tem já um acometimento que a gente chama de osteoporose. Então, este osso, provavelmente, ele é de uma mulher que deixou de produzir os hormônios por ocasião da menopausa e essa diminuição da produção hormonal fez os ossos ficarem mais porosos. Então é propenso depois da menopausa. Claro que cada caso é um caso, né? Mas tem como evitar esse quadro? Sim. Primeiramente, nós temos que entender, por exemplo, a osteoporose, ela obedece a um perfil. Então, aquelas mulheres que são magras, pequenas, da raça branca ou da oriental, aquelas mulheres que não praticam esportes, têm uma dieta pobre em cálcio,
que consomem substâncias com cafeína de uma forma exagerada. O sódio também pode vir a prejudicar? O sódio também, o tabagismo, tudo isso faz com que a oferta de cálcio e a fixação do cálcio sejam reduzidas e aumenta a reabsorção óssea. Ou seja, o comportamento diário de alimentação, de exercício físico que acaba agravando a situação. Exatamente, é essa combinação. Então, essa combinação pode proporcionar a perda de massa óssea, chegando até a osteoporose. O diagnóstico precoce, a instituição do tratamento, a reposição hormonal quando adequada, Sim. quando oportuna e quando houver esse desejo da mulher, também favorece. E hoje tem tratamentos específicos. Até a gente vai falar da reposição hormonal, se tratando de tireoide. Muitas mulheres têm vários problemas em relação à tireoide, tem uma disfunção. Tem vários tipos de tireoide, não tem? Isso. Explica pra gente quais são. A tireoide, ela é uma glândula que fica aqui, acho que nós temos também uma imagem Vamos colocar. dela. Isso. A tireoide é essa glândula que fica na parte superior, aqui na região do pescoço. Bem exatamente. Aqui, né? Nessa partezinha aqui, ó. E ela, eu costumo dizer que ela é o maestro do corpo. A tireoide produz os hormônios que vão reger o metabolismo do corpo. Então, quando ela funciona demais, nós temos o hipertireoidismo. Então, caracterizado às vezes por palpitações, tremores, o olho fica mais esbugalhado. Uma coisa mais instalada assim, né? Muito calor, agitação. E este é o quadro que chamamos de hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a glândula não funciona bem. E quando a glândula não funciona bem, nós temos os sintomas inversos. Então, aumento de peso, inchaço, a mulher fica letárgica, cansada, sonolenta e assim por diante. Um parece que acelera e o outro deixa mais com uma fadiga. Exatamente. Um acelera o metabolismo e o outro diminui. O mais frequente é o hipotireoidismo. E ele é mais frequente na mulher e ele é mais frequente depois dos 40 anos, ao redor da menopausa. Então é muito comum você indo numa consulta com o ginecologista, que vai pedir esses exames, constatar uma deficiência da produção e fazer essa reposição para o adequado funcionamento do corpo. É até um pouco polêmico, que tem pessoas que falam, eu não sou de acordo com reposição, mas depende muito do caso também do paciente, porque se houver necessidade e aquilo for trazer qualidade de vida, tudo bem. Eu acho que nessa Semana Internacional da Mulher, e nessa conversa que a gente tem, a oportunidade de ter hoje, o nosso foco é esse, é na saúde e não na doença, né? Nós não estamos assim com o objetivo de tratar doenças, nós temos o objetivo de prevenir, claro, fazer a prevenção, melhorar a qualidade de vida. Mas isso é uma questão cultural, não é, doutor Edilson? Porque assim, eu acho que acredito que no mundo inteiro, todo mundo tem o costume de ir lá, eu vou tomar um remedinho que vai dar certo, mas a gente tem que ver a causa inicialmente, senão você fica bem, sana aquela doença e depois você continua a ter as mesmas atitudes, a doença volta. Então aí não faz muito sentido. O foco na doença é ruim. O foco tem que ser na saúde. Na prevenção. Então, para a gente encerrar, num resumo, é buscar o equilíbrio, a qualidade de vida. Isso. Existem alguns pilares que a gente pode dizer, hábitos saudáveis, então atividade física, uma dieta saudável e equilibrada, um acompanhamento para fazer os exames de prevenção, os exames de rotina específicos para cada faixa etária, fazer os tratamentos quando adequados, fazer os diagnósticos precoces, tratamento cirúrgico quando necessário, tudo isso vai trazer uma qualidade de vida para a mulher. E hoje a mulher já está vivendo mais do que os homens, né? A expectativa de vida das mulheres é ao redor de 79 anos quase. É porque elas se cuidam um pouquinho mais. E agora é só se cuidar um pouquinho mais ainda, e se amar. É isso mesmo. Doutor Edilson, muito obrigada. Muito obrigada pelas explicações, doutor Edilson. É Ojeda que fala? Ojeda, ginecologista e coordenador do Núcleo de Ginecologia do Hospital Samaritano. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado para você também. Tchau, obrigadão. Tchau.